isso daí para que possamos aproveitar o máximo possível esses momentos que passamos na casa espírita. Damos boas-vindas àqueles que vieram pela primeira vez. É sempre um prazer muito grande recebê-los. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, porque muitos desencarnados são trazidos pelos amigos espirituais do plano superior para aprender, para ouvir uma palavra de conforto, para um tratamento. Então a casa espírita, esse momento de reflexão, de prece, nos oferece esse momento tão abençoado. E para iniciar, nós vamos fazer a leitura do livro Mais Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, e diz: em nós mesmos. A dificuldade nasce do campo de nós mesmos. Aqui, na vida espiritual, consideramos como sendo dos obstáculos mais duros de superar aquele que procede de nossa própria incompreensão à frente da vida. Surge diante de nós as nuvens pequeninas, insufladas aos nossos corações por inteligências desencarnadas, que ainda não se compadecem com os nossos anseios de ajustamento ao Evangelho do Senhor. E nós, que nos mantínhamos firmes acima de todos os assaltos, trememos em nós próprios, amedrontados e irritadiços. A hora de calma e reflexão, de modo a reconsiderarmos atitudes e caminhos. Irmanemo-nos diante do Senhor. Nossos corações estão fundidos num só coração. Nossas almas, por estranho que pareça, habitam um corpo só, a obra. E a nossa colaboração na obra de Jesus constitui o nosso próprio retrato endereçado ao futuro. Esqueçamos as pequeninas desinteligências que nos assediam por todos os lados, da parte daqueles que ainda não nos apoiam os desejos de redenção e progresso. Confiemo-nos uns aos outros. Não permitamos que a insegurança nos ameace. Guardemos serenidade no amor que nos reúne uns aos outros. Paz íntimas, paz por dentro. Vamos à nossa prece. Bondoso Jesus, amigo querido, Pai nosso de cada dia, Senhor de todas as horas, de todos os momentos, Senhor de nossas vidas, aqui nos encontramos nesse dia abençoado, Jesus, para lhe agradecer. Agradecer pelas bênçãos emanadas de Ti. Agradecer pelos espíritos superiores que nos assistem, nos atendem, que têm tanto carinho por nós, Senhor. Agradecer, Senhor, por esta casa de amor, essa casa de carinho, esse hospital de almas, Senhor, onde somos recebidos com os braços abertos por esses irmãos do plano superior. Somos muito gratos, Senhor, pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Somos gratos, Senhor, por hoje, mais um dia de bênção, receber os ensinamentos que aqui serão trazidos. Por tudo isso, nossos agradecimentos, Senhor Jesus, e rogando que continue presente em nossas vidas, vibrando em nossos pensamentos, nos amparando, nos iluminando, nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quem vai fazer o estudo da manhã de hoje é o nosso irmão Jorge. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Bom dia a todos. Bem, Jesus estava lá com seus discípulos na casa de Mateus, onde estava sendo servida lá um jantar, qualquer coisa assim. E os
publicanos, pessoas que eles diziam ali na ocasião de má vida, ao saber que Jesus estava na casa de Mateus, foram todo mundo para lá, correram até ele e tal, e participaram lá dessa, digamos, não um banquete, né, mas daquela refeição que estava sendo servida. E os fariseus, que em relação a Jesus, os fariseus eram como eram os paparazzi hoje, sabe? Perseguiam Jesus para tudo quanto era lado, querendo saber se ele ia incorrer em algum erro, cair em contradição, porque a ideia deles era desmascarar Jesus, né? Então eles perseguiam Jesus. E os fariseus, ao saber que Jesus estava ali com seus apóstolos, com pessoas de má vida e os publicanos, evidentemente eles fizeram algum comentário desairoso, né? Porque os publicanos não eram bem aceitos. Os publicanos eram cobradores de impostos e Mateus era publicano, trabalhava na coletoria, né? Mas isso não impediu que ele fosse um dos discípulos de Jesus. E por isso talvez os publicanos estivessem indo por lá, porque estava na casa de Mateus, que era um deles. E os publicanos não eram muito bem vistos, né? Porque tirar dinheiro do povo para o governo, tirar dinheiro do povo para o governo não é bem visto. E os publicanos não eram bem vistos. E pessoas que não eram consideradas assim de, né, que tinha assim uma reputação muito boa. E Jesus no meio daquela gente toda, evidentemente que os fariseus fizeram aqueles comentários. Chegaram para os apóstolos, né, ali, os discípulos de Jesus, como é que seu mestre come com publicanos e gente de má vida? E não precisou nem os apóstolos responderem, porque Jesus ouviu e respondeu para eles. E Jesus disse assim para eles: olha, não são aqueles que gozam de saúde que precisam de médico. Quer dizer, ele foi claro, né? Ele estava no meio de pessoas que precisavam exatamente dele. Se aquelas pessoas se sentissem acima de qualquer suspeita, não precisava dele. Então, ele estava ali onde ele precisava estar. Bem, e aí a questão é, quando a gente ouve não são aqueles que gozam de saúde que precisam de médico, nós imaginamos imediatamente a saúde do corpo físico. Né? A gente fala, pô, a gente vai ao médico quando alguma coisa está errada conosco, né? E aí a gente já imagina assim, bom, então ali todos eram doentes. Sim. Do corpo físico? Talvez não. Porque Jesus é muito abrangente no que ele fala, né? Então ele estava se referindo não só ao corpo físico, mas da alma. Tem uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que ele fala: eu sou o médico das almas. Né? Então, ele fala também da alma, das doenças da alma. Por isso a gente faz tratamento espiritual, porque é para atingir o espírito, a alma, e não o corpo físico. O corpo físico o médico trata, mas o médico não trata da alma. Né? Não o médico comum. A gente, quando está com dor de cabeça, tosse, qualquer coisa, a gente vai no médico. Tosse e entorce, né? Que de vez em quando o tornozelo também dá breca e você tem que ir no médico, lá no ortopedista, ajeitar tudo. Mas e a alma? Né? Quem é que trata? E aí Jesus fala isso, né? Que ele estava no meio das pessoas que precisavam dele. Né? E aí a gente faz esses tratamentos espirituais. Por que nós todos somos doentes? Somos doentes da alma porque somos espíritos imperfeitos ainda. Nós não chegamos à perfeição. A gente está caminhando, todo mundo está caminhando junto para tentar chegar lá. E o que é a doença em si? A doença é o resultado do desequilíbrio do espírito que se manifesta no corpo físico. Simples assim. Não é qualquer doença que você adquire, por exemplo, uma gripe que tem o HN1, Muito bem, isso é um vírus que você adquire e fica gripado. Mas essas doenças mais complicadas, como é que é isso? Desarmonia do espírito. E isso se reflete no corpo físico. Né? Se você não está com o espírito bem, evidentemente que vai se refletir. Você vê lá o que já diz o filósofo, né? Mente sã, corpo são. Se a mente está boa, o corpo está bom.
Se a mente está desorganizada, desequilibrada, evidentemente isso vai ter alguma consequência no corpo físico, né? Então, o que faz a gente ficar, digamos assim, desequilibrado? Por exemplo, experiências, as provas da vida, né? Os obstáculos, desafio, os sofrimentos físicos e ou morais, tudo isso causa o quê? Desconforto na gente. A gente nunca está legal. Você vê que uma pessoa está aflita, está acontecendo alguma coisa psiquicamente. A gente sabe disso. E aí, como que se encara essa coisa? A consequência disso tudo é do modo que você vai encarar essa situação, esses problemas, esses obstáculos, essas dificuldades, que não são poucas, né? A gente tem, o filho saiu de casa, enquanto não chega, e aquilo já te deixa nervoso. E isso vai ter urticária, vai ter um monte de coisa, sabe? Isso vai ter um reflexo qualquer na nossa saúde, porque a gente não consegue se equilibrar com alguma coisa acontecendo em volta de nós, seja na família, seja ou às vezes pessoalmente o que está acontecendo com você. Então, se a gente age com equilíbrio, que é difícil, falar é fácil, agir com equilíbrio, agir com fé, a consequência não vai ser danosa para a saúde, mas o problema é ter esse equilíbrio, é ter essa perseverança na fé, né, diante dessas dificuldades, né, ter essa tranquilidade para você enfrentar suas batalhas, né, você ter calma nesse momento, que é difícil, isso também vai de pessoa para pessoa, é muita coisa assim que a gente começa a falar que parece que de modo geral é assim, mas não é, isso é muito individual. O enfrentamento das provas, né, dos problemas, são muito individuais. As pessoas variam de uma para outra. Tem um que encara com mais tranquilidade, com mais paciência, outros já se desarvoram logo no primeiro momento, e isso vai ter uma consequência na saúde daquela pessoa, a gente sabe disso. As pessoas que não são tranquilas, aflitas o tempo todo, estão sempre com problema de saúde. Por quê? É o espírito em desarmonia. Esse espírito em desarmonia vai provocar um problema de saúde no corpo físico. É isso que Jesus fala. Ele está no meio de nós porque ele é o médico das almas. Ele precisa corrigir a alma, o espírito, para que o corpo físico não sofra com isso, né? E se diante desses problemas a gente lidar com ódio, com desespero, que é normal, até rancor, ressentimento, tudo isso, as consequências desse sentimento, o que acontece, né? São sentimentos negativos, desequilibra o espírito, o ódio, a cólera, tudo isso nos desequilibra, né? Você vê que a pessoa colérica está totalmente desequilibrada.